seja bem-vindo. Está começando mais um programa Diálogos aqui na TV PUC. E hoje vamos tratar de um assunto bastante polêmico. Sabe o remédio que a gente toma ou o cosmético que a gente usa? Sabe como chegou à fórmula correta? Provavelmente por meio de pesquisas com cobaias animais. Isso mesmo, desde o início da ciência são testados nos animais remédios, cosméticos e técnicas para só então a utilização nos seres humanos. E até que ponto isso é ético? Esses animais sofrem nesses processos? E você, o que você acha do uso de cobaias animais em pesquisas científicas? Blá, 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 blá. O que você acha do uso de cobaias animais em pesquisas científicas? Totalmente errado, porque eu acho que o ser humano ele pode ter outros meios. Eu sou a favor desde que sirva para benefício do ser humano, porque eu acho que as pessoas que são contra até o momento delas precisarem das pesquisas para uso próprio. Eu acho que judia muito do bichinho, eu acho que ele desenvolver outros métodos para não judiar dos animais. Pode prejudicar a saúde do animal, então eu não sou a favor. Apesar que às vezes favorece a saúde humana, que eles vão experimentar antes de testar em nós. Depende muito do que vai ser usado. Por mim eu concordo, porque de alguma forma tem que fazer o teste, né, para poder usar depois em humano. Eu não concordo porque se você está fazendo pesquisa em cobaias em animais, o resultado que der nelas não vai ser necessariamente o mesmo que vai dar nos seres humanos. Terrível, terrível. Eu acho que, sei lá, você não faz com você, você tem que fazer com o animal? Eu não acho justo. No ano passado, uma campanha do Ministério da Ciência e Tecnologia lançou uma campanha publicitária a favor do uso de cobaias. O argumento era direto: sem animais não há pesquisas. No meio científico é considerado fundamental o uso de cobaias nas experimentações. Cães, ratos e até cavalos são empregados nas pesquisas. A repórter Stephanie Segal nos conta um pouco mais sobre o assunto. A campanha do Ministério de Ciência e Tecnologia tenta mostrar para a população a importância do uso de cobaias no desenvolvimento de medicamentos e vacinas. Eles garantem que os animais são tratados com ética e respeito, seguindo a Lei Arouca, que regulamenta o uso de cobaias no país, dizendo o que pode e o que não pode ser feito. E ainda tem como exigência a criação de comissões de ética e instituições que fazem uso de cobaias em pesquisas científicas. Nos Estados Unidos, onde a produção científica é bem maior que no Brasil, aproximadamente 23 mil animais são usados como cobaias por ano. Aqui no Brasil, este número ainda é desconhecido, mas é claro que existe uma legislação aqui no país sobre o uso de animais em pesquisas. A Constituição Federal, por exemplo, incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedando práticas que coloquem em risco a função ecológica ou mesmo que provoquem a extinção ou submetam animais a crueldades. Para falar um pouco sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios o advogado Werner Grau. Muito obrigado pela participação, Werner, é um grande prazer. A primeira pergunta é: essa lei é aplicada na prática? Bom, antes de mais nada, eu é que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. A lei é aplicada em certa medida. O que existe hoje no Brasil é uma estrutura legal que passa por alguns degraus e que dá margem à interpretação. Então, a Constituição brasileira diz no artigo 225, parágrafo 7º, que não se vai submeter animais à condição de crueldade. Tratamento cruel. Agora, a lei não define o que é tratamento cruel. Esse é o primeiro gargalo. Em direito, a gente diz que existem dois tipos de lei. Aquela lei que traz os termos jurídicos determinados, que você entende da simples leitura da lei exatamente o que ela quer dizer, ou os termos jurídicos indeterminados. Toda vez que você tem um termo jurídico indeterminado, isso cai na interpretação, dá margem a um leque enorme de posições e, portanto, gera o conflito, né? Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala em não submeter um animal à crueldade, o que a gente quer dizer? Aí vem a lei 9605, de 3 de fevereiro de 98, que é a famosa lei de crimes contra o meio ambiente, e no artigo 32, ele diz que você não vai submeter animais a maus tratos. Então, um é crueldade, o outro é maus tratos. Na minha interpretação, a crueldade é algo mais crítico do que o maus tratos, simplesmente. Você pode tratar mal sem ser cruel, por exemplo, restringir a alimentação, mas alimentar. Isso é maus tratos, mas não caracteriza a crueldade. Depois tem um decreto de 1934 que define maus tratos e que ainda está vigente. Então nós temos um arcabouço legal que permitiria a gente ter um norte, mas não uma definição clara. E aí a discussão fica na questão do uso do animal em experimentos científicos, porque o artigo 32 da Lei de Crimes diz num parágrafo, que é o parágrafo 1º, que você não vai usar como regra o animal em experimentos científicos, sempre que houver alternativa.
A forma de uso vai cair numa comissão de ética. Né? A comunidade científica estabelece os grupos de comissões de ética que vão dizer como é que você faz ou não faz o uso daquele animal como cobaia. Eu acho que tem uma inversão de valores. Na verdade, a gente deveria dizer onde eu não tenho alternativa e, portanto, vou ter que usar. E onde eu vou ter que usar, qual é o tratamento não cruel. E aí definir uma ética de trato. E não o contrário. E existe um órgão que regulamenta o uso, o que fiscaliza, pelo menos? Olha, deveria haver, eu não sei te dizer, nos corpos da profissão do médico, da medicina, da biologia, deveria haver, que são os códigos de ética de cada profissão. Além disso, quem tem que fiscalizar os maus tratos é a polícia. Toda vez que você estabelece uma situação de maus tratos, você tem que fazer uma denúncia à autoridade policial. A autoridade policial é que vai investigar isso, porque o maus tratos é tratado como crime. E tudo que é crime é a autoridade policial que resolve. Você concorda com pesquisas em animais, ainda que não haja o sofrimento? Não. Não? De maneira nenhuma? Deve ser abolido? Não. Eu não concordo por uma questão filosófica. Até agora eu estava te contando a lei. Saindo da lei, a gente vai para a questão ética. Saindo da ética, a gente vai para a questão filosófica. Do ponto de vista filosófico, eu não aceito que uma vida seja colocada em risco para preservar outra vida. Porque significa você colocar a vida humana acima da vida animal. Eu não concordo com isso. Eu tenho por princípio que uma vida animal é tão importante quanto a vida humana. Se você me disser que aquele animal que, como dizem, que é o animal, aspas, sangue frio, ou seja, o que não tem a sensação de dor, eu vou dizer para você, então você poderia em tese submeter a um tipo de teste que fosse só dor, mas vai além disso. Se o teste ameaçar a vida, eu não consigo entender esse conceito filosófico. Eu vou desenvolver um remédio para preservar a vida, mas para isso eu vou entregar outras vidas? O conceito filosófico é que eu não consigo aceitar. Porque você não vai me convencer que se você testar num rato, é tão eficiente a pesquisa como seria a pesquisa no próprio ser humano. Então eu vou pegar um grupo de seres humanos que vão se dispor a isso, a sofrer os eventuais efeitos colaterais, e vou testar. Por quê? Porque o ser humano tem livre-arbítrio, tem consciência do que está acontecendo. Agora você pega o animal que não sabe o que está acontecendo, que não está aqui para isso, que não veio ao mundo para servir ao homem, isso é um conceito totalmente equivocado, e você submete ao teste e, em regra, você sacrifica a vida desse animal. Eu não consigo aceitar isso. Você acha que então essa é a maneira de tentar parar com esse abuso nas pesquisas usando animais, pegando pessoas voluntárias para serem utilizadas? Não só. Acho que a gente tem que partir do exemplo do que a gente vê na prática, né? Qual é o rol de atividades que faz teste em animais? Você tem desde o sujeito que está procurando a cura do câncer, que eu acho que esse sujeito até tem um argumento. Eu discordo, mas ele tem um argumento. Eu aceito o argumento dele, apesar de discordar da conclusão. Até o sujeito está fazendo cosmético. O sujeito está fazendo cosmético, ele não está salvando a humanidade. Mas será que existe uma outra opção que não seja as cobaias? Um biólogo desenvolveu um software que evita o sacrifício de rãs em aulas de fisiologia. O professor Francisco Cubo Neto conversa conosco no próximo bloco. Eu volto já. O programa Diálogos está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o uso de cobaias em pesquisas científicas. No primeiro bloco, conversamos com o advogado Werner Grau, que esclareceu alguns pontos sobre o assunto.
mas um biólogo desenvolveu um software para evitar alguns casos de sacrifício de cobaias. Vamos entender como funciona o programa de computador. Desenvolvido em uma dissertação de mestrado na Unicamp, o Fisioprat tem o objetivo de reduzir o uso de rãs em aulas práticas de fisiologia. O projeto, que demorou 3 anos para ficar pronto, demonstra em animais virtuais as possíveis reações, sem ter que jogar ácido ou destruir a medula da cobaia. Se fosse um animal real, ele morreria no procedimento. O uso do programa permite que os alunos estudem em casa. No projeto, foi constatado que os estudantes que fizeram uso do material tiveram aproveitamento maior que os que fizeram uso de cobaias vivas. O objetivo é que o software substitua as cobaias no dia a dia das universidades. A Unicamp não permitiu que gravássemos dentro do laboratório. Ela preferiu também não comentar o uso de cobaias animais em pesquisas. Gustavo Gimenez, de Campinas, para a TV PUC. Agora no estúdio estou com o professor Francisco Cubo Neto, que desenvolveu esse projeto, e a gente vai conversar mais um pouquinho com ele. Bem, professor, a simulação de procedimentos envolvendo animais poderia acabar com o uso de cobaias? Eu acredito que no ensino sim. É possível você recriar então os experimentos já bem descritos na literatura sem prejuízo algum ao ensino. Entendi. É possível a gente pensar uma realidade que não use mais as cobaias animais? Eu torço para que seja possível isso, porque é possível então a gente recriar, a gente utilizar um veículo ou, por exemplo, uma simulação no computador que substitua perfeitamente, tranquilamente, o uso do animal no ensino. A teoria é bem compreendida, se não há o procedimento com os animais? Porque o intuito da aula prática é exatamente reforçar o conteúdo que o aluno já viu na aula teórica. Então é possível, sim, você utilizar um outro recurso, não que seja uma simulação, mas também um audiovisual, para que você consiga exatamente reforçar esse conteúdo e explicar melhor o que aconteceu. Professor Cubo Neto, a gente enfrentou vários problemas para conseguir pessoas que conseguissem discutir o assunto. Entramos em contato com universidades, com laboratórios de remédios e nenhum foi aberto a conversar. Por quê? Que é um tabu ainda, esse assunto? Eu acredito que o que torna esse assunto um tabu, focando principalmente no ensino, é o uso de uma nova tecnologia. Então, é você substituir uma coisa, né, uma metodologia que já vem sendo utilizada há muito tempo, cerca de 200 anos praticamente, por uma nova tecnologia que está agora surgindo. Então, existe esse receio da sociedade mesmo em substituir o uso dos animais no ensino, exatamente por você não ter, por o pessoal às vezes fala assim, mas será que tem sentido mesmo? Será que ela é realmente tão importante, tão viável quanto já é a tradicional? Então, eu acredito que isso torna esse assunto do uso, da substituição dos animais, um assunto tão polêmico assim. Certo. Bem, a gente enfrentou outros tipos de problemas. Pessoas que não se posicionam, pessoas que preferem dizer não. Por quê? Você acha que os pesquisadores mesmos que usam, por que eles não assumem? A gente usa, é importante. E como é que a gente vai abolir algo que, por enquanto, é impossível? Eu acho que um grande problema que tem quanto a isso, focando agora principalmente no uso dos animais na pesquisa, fica uma coisa complicada porque muitas tecnologias, muitos experimentos, fica complicado de você conseguir realmente substituir e ter uma resposta no computador ou de alguma outra forma. Então, em algumas pesquisas ainda é complicado de você substituir. Então, por isso, talvez, por fugir, né, por não querer dar a cara a tapa, o pessoal às vezes se posiciona em cima do muro, não assumindo que utiliza o animal na pesquisa ou até mesmo no ensino também. Tá certo. Muito obrigado, professor. Foi um grande prazer tê-lo aqui. O programa Diálogos fica por aqui e a gente se vê numa próxima. Até mais.